confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, inclusive o meu, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Oh, separe esse momento agora, feche seus olhos e eleve seus pensamentos aos céus e adore o Senhor por tudo que Ele fez. Aleluia. Pense no dia que você vai estar diante do seu Pai, com seus joelhos dobrados, seus braços por alto, adorando e agradecendo o nome do Senhor. Aquele que salvou a sua vida, transformou a sua casa, a sua vida, a sua família. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora, Esta é a hora. da oração. Então Vem, dá em mim o teu coração. Então vem, Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, aleluia. vem, Assim como está. vem. Aleluia. É do jeito que você tá. Ah, mas eu tô com meu coração quebrado. Adore. Tô alegre, motivo a mais para adorar o Senhor, amém? É motivo a mais para você dançar diante do Senhor, se alegrar. Quando você se alegra diante do Senhor no meio da tribulação, do deserto, você exercita, sabe o que? A sua fé. Porque você vai estar dançando na certeza de que amanhã tudo vai passar. A vitória vai vir. Então, hoje, dance, não perca tempo, não deixe de adorar o Senhor, de se alegrar diante dEle. Adora o Senhor com alegria neste momento, amém? Vamos dançar diante do nosso Deus. Aleluia. O amor do Senhor nos envolve, amém? Glória a Deus. Teu amor me envolve, teu perdão surpreende, e ao acordar Me sinto tão leve, e ao levantar percebo sua glória. dançarei contigo em meio à tempestade, correrei contigo pelos altos montes. Eu viverei Para te servir, proclamarei enquanto eu viver. Deus é o
pra você, você vai adorar o Senhor. Bata a palma, vai. Hey. Se alegre. Dançarei, diga. Dançarei contigo em meio à tempestade. Correrei contigo pelos altos montes. Eu viverei para te servir. Proclamarei enquanto eu viver. Deus é o meu tesouro, é a minha força, é a minha herança. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, meu lugar seguro. Ele é Deus, é o meu tesouro, é a minha força, é a minha herança. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. Eu direi ao mundo, Ele é tudo pra mim. Aleluia, Ele é tudo pra nós, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos que estão em casa também. Que Deus seja convosco. Irmãos, eu estou com a palavra devocional desta noite. E eu separei Salmos 145. Vamos ler juntos, em nome de Jesus, né? Isso. Salmo 145. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Bondade, grandeza e providência de Deus. Eu vou ler só do 1 até o 4, tá, irmãos? Vou ler tudo não. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por essa palavra, que Ele venha falar conosco nessa noite aqui. Senhor, meu Deus e Pai, graça te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Senhor, buscando a Tua presença, adorando o Teu santo nome e bendizendo o Teu nome, Senhor. Senhor, nesta noite, meu Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações aqui na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e precisamos ouvir o Senhor falar conosco, meu Deus, e que nessa noite possamos ouvir, Senhor, a Sua voz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui neste lugar, Senhor, tocando nos corações, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha falar da Tua maneira, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, esperando por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. É o que eu te peço e te agradeço. Então, irmãos, podem sentar, irmãos. Irmãos, eu separei esse salmo, né? E eu vi aqui que possamos, meus irmãos, sempre anunciar esse amor grandioso de Deus por nós, né? É um amor tão grande, um cuidado tão grande, que Ele nos enviou Jesus, o Seu único Filho, né? Por nossos pecados, por nós, para nos salvar. Que possamos ser proclamadores, né? Nós acabamos de louvar aqui que proclamaremos o Evangelho do Senhor até enquanto viver, né? E que possamos ser proclamadores desse Evangelho de Cristo, que nos tornou cristocêntricos, né? Quem assistiu hoje a IBD, né? Falou sobre ser cristocêntrico. Jesus, o centro da minha vida, o centro da sua vida também. E como proclamar o Evangelho de Cristo? É isso aqui, irmãos. Nos reunindo aqui. Quando você sai da sua casa, que você fecha o seu portão lá, para vir para a casa do Senhor, você está proclamando o nome de Jesus. Você está mostrando para o seu vizinho, olha, eu estou indo lá.
tá? Eu estou indo lá por você. Um dia o Senhor vai tocar no seu coração e você vai lá também. Então proclame o nome de Jesus. Saindo da sua casa, vindo aqui para a casa do Senhor. Isso aqui, irmãos, não pode acabar, né? Não pode ficar só a memória. Se eu desistir, você desistir e cada um for desistindo, vai ficar só a memória e não pode ficar, né? A gente precisa disso aqui, lugar de encontro com Deus, lugar de cura, né? Quantos chegam aqui tão tristinhos e saem daqui felizes, né? Porque saem daqui com esperança. E é isso que a palavra do Senhor nos dá, a esperança, né? Temos perdido tantos amigos, entes queridos, mas nós sabemos para onde eles estão indo, né? É como aquele hino que o André postou lá no grupo da igreja. Que hino lindo é aquele que nos traz a esperança, né? De que para onde nós iremos. E eu quero ir para lá, irmãos. E eu quero encontrar vocês lá também, né? E é por isso que nós estamos aqui, adorando o nome do Senhor, proclamando o nome do Senhor para os nossos vizinhos aqui, olha. Né? Eles veem a gente chegando aqui. Os nossos vizinhos veem a gente saindo de casa. Você pensa que não, mas eles veem sim. Porque eles sabem o seu horário de vir para a casa do Senhor. É domingo, é quase 7 horas. Olha ele indo lá, né? E a gente vem, a gente ora por eles. E um dia eles vão estar aqui também em nome de Jesus. Então, irmãos, que nós continuemos assim, proclamando o nome do Senhor. É um amor muito grandioso, né? Como eu falei, e a gente sabe disso. Ele enviou Jesus, né? O seu único filho por nós, para nós estarmos hoje aqui, adorando e bendizendo o nome dele. E eu agradeço ao Senhor, irmãos, com meu coração muito grato mesmo, por ver cada rostinho hoje aqui na casa dele, por eu estar aqui, né? Só Deus sabe, né, como é que eu estou aqui, porque a gente passa por cima de tanta coisa, da nossa vergonha, tá? Eu quero dizer isso para você, você que tem vergonha, tem jeito, tá, irmãos? Porque eu tenho uma extrema vergonha e eu passo por cima dela, eu venho aqui e eu falo do amor de Jesus, porque é o mínimo que eu posso fazer, e eu faço, que é por Ele, porque Ele é o único merecedor da minha adoração, da sua adoração, é para Ele, a nossa vida tem que ser dedicada a Ele, o meu eu já não mais, e sim o que Deus quer para a minha vida. Pense assim, irmãos, o que Deus quer para a minha vida. Dedique a sua vida para o Senhor. Esqueça a meninice, esqueça, deixa Deus agir. Ah, mas eu pedi e Ele não fez. Ele fez o melhor, creia nisso. Ele fez o melhor, porque só Ele sabe de todas as coisas. Creia somente nisso. Não desanime porque Deus não respondeu a sua oração. Você que pensa que Ele não respondeu, Ele respondeu sim, da maneira dEle, porque a maneira dEle é a perfeita. Quem somos nós para dizer que Deus fez errado? Quem somos nós? Se a minha vida está nas mãos dEle, é Ele que decide, é Ele quem decide. Então, irmãos, creia nisso, continue vindo sim para a casa do Senhor. São tempos difíceis, nós estamos vendo aí, nós não temos mais tempo de brincar, irmãos. Busque a presença do Senhor, Jesus está voltando, eu creio nisso, eu creio, eu sei que a igreja também sente isso. A igreja, Jesus está voltando, igreja desperta, vamos despertar, vamos continuar caminhando, né? Para que nós estejamos preparados para aquele grande dia que já está às portas. Eu creio nisso, irmãos. É isso que eu queria falar. Acho que eu até falei demais, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está aqui entre nós, amém? Falando, né, entre nós. A Fábula falou algo ali, né? Eu fiquei pensando, né? Tanta gente aí, né? Fala e quando eu digo que eu sou tímida, as pessoas riem, mas eu sou tímida. Eu também estou igual a ela, só que eu estou num estágio um pouquinho maior, né? Eu já estou bem mais, né? Mas até hoje eu passo meio mal, mas tudo para a glória do Senhor. A gente vai fazendo aquilo que Deus nos propõe. Aqui em Isaías 53, se você quiser abrir aí, você pode abrir.
inédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Tudo que o Senhor fez foi em prol de nós. Esse hino que nós vamos cantar, ele diz que houve um silêncio no céu, e eu imagino todo o céu, os anjos todos olhando para ver a concretização de um grande ato. Seria a morte, a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Algo esperado por anos, décadas, séculos, sendo cumprido para a glória do Senhor. E mais ainda eu aprendo, porque como Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, deixou sua glória e veio a este mundo, ele veio cumprir. E eu fico pensando, e nós, né? Às vezes a gente tem a dificuldade de cumprir, né? De se submeter, de obedecer. Aprendamos com o Senhor, que não teve nenhum, foi extremamente humilde e cumpriu aquilo que o Senhor propôs para ele. Amém? Cumpra o seu chamado diante do Senhor. Amém? Fique de pé e vamos adorar o Senhor. Aleluia. Para salvar, um pacto para selar, silêncio nos céus, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Aleluia, em nenhum momento ele hesitou. No palco do amor, anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, tudo que ele fez, foi o quê? Foi obedecer o plano que Deus escreveu. Diga. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio nos
resgate, salvação, encheu seu coração. Aleluia. Ele nem hesitou. Oh, aleluia. Em momento nenhum ele hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Diga. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Vai. Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. aleluia. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Igreja, nós adoramos. Aleluia. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Agradeço a bondade em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Quando eu recebi a oportunidade que o Valteno me deu, muito tempo que eu não venho aqui no púlpito, né? Muito tempo que eu não vejo daqui, como todos, como a Cláudia, como o Sandro, o Valteno, como o André, como o pastor. E ele me deu a oportunidade para trazer a oportunidade da... Fugiu a palavra. Oferta, da oferta. E é engraçado porque quando nós ofertamos, aí eu vi uma palavra que estava ali. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior destas é o amor. E é o que nós vamos fazer agora, que é o amor. O amor que nós temos por essa igreja, o amor que nós temos por Jesus Cristo. E eu hoje trouxe a palavra que todos conhecem, né? Todos. Que é Malaquias 3, 10. Amém? Todos acharam? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Eu posso ler até o 11, que também dá tudo certo. É por causa de vós. Repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? E todas as vezes que a gente dá o nosso dízimo para ajudar a igreja, né, para trazer
o mantimento na igreja, muitas pessoas lá fora falam assim, você está dando o teu dízimo para o pastor. Coitado do meu pastor. Pastor é uma bênção. É ele que levanta os tesoureiros, ele que levanta as pessoas aqui na frente. E vocês podem ver que o que tem aqui é com nossos dízimos e as nossas ofertas. Em 2019, que eu acho que veio a pandemia, não foi isso? Não foi? Mais ou menos 2019 para 2020. A minha esposa perdeu o emprego. Com a pandemia, ela foi mandada embora. Eu estava de férias e depois eles me deixaram em casa. Eu comecei a trabalhar dia sim, 4 dias não. Dia sim, 4 dias não. E Deus, Ele não deixou faltar nada na minha casa, porque o meu trabalho não tirou nada do meu sustento. Eu não entrei nesse programa que o governo deu, que o Bolsonaro deu. E logo depois a minha esposa arrumou um emprego. Está trabalhando na Barra, é um pouco mais longe, mas Deus nos sustentou. Deus levantou um emprego, mais um emprego para minha esposa, e nós damos glória ao Senhor. Amém, irmãos? Às vezes a gente está aí sentado aí, a gente pensa assim, cara, quando for lá na frente, é difícil pra caramba. Eles estavam falando aqui que eu fico nervoso, fica mesmo. A gente fica nervoso pra caramba, a boca fica sem água, Mas, gente, eu sou prova viva disso, porque Deus sempre está me sustentando, Ele sempre está me ajudando, em todos os momentos da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida da minha esposa, e essa igreja aqui, o pastor falou que quando ele se aposentar, ele vai sentar aí. Eu também, eu já estou com 51, então quando eu vier a me aposentar, eu vou continuar nessa igreja aí, sentadinho aí, do lado dele. É eu e ele, mais 10 aí. Botafoguense, mas eu amo ele assim mesmo. Gente, vamos orar, vamos agradecer. Oi? Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos esposos, estarem com saúde e mais uma vez nós estarmos aqui. Amém? Amado Deus e Pai, nesta noite, Senhor, estamos reunidos aqui na Tua presença, porque eu creio que o Senhor está aqui. Obrigado por tudo, Pai, obrigado pelo nosso sustento, obrigado pelo nosso emprego, obrigado mais uma vez de nós estarmos aqui abençoando a Tua igreja, com os dízimos e as nossas ofertas. Ô Senhor, abre porta de emprego para quem não tem emprego, Senhor. Abençoa, Senhor, a dispensa de quem não tem nada, que eu creio que nessa igreja todos estão abastecidos, porque a Tua palavra é a Sua palavra que diz, e o nosso pastor também disse, que aqui ninguém iria passar necessidade. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Derrama da Tua unção, do Teu amor nesta noite. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Obrigado por tudo. Amém. Pode... É muito tempo que eu não venho. Pode ofertar aqui, Senhor. Obrigado por tudo, pela oportunidade. Glória a Deus. Amém. Isso, podem ofertar com alegria. Enquanto eles vão ajeitando ali, ok? Obrigado. Deixa eu dizer, o Marquinhos é um flamenguista querido, né? Eu falo com ele, você é um flamenguista que eu gosto. Deus perdoa essa heresia de ser flamenguista. Deus perdoa. Deus liberta. Deus salva. Amém? Ok? Amanda... Gente, nós teremos agora um momento missionário e temos um vídeo aí para passar, ok? Isso. Que eu recebi na minha vida foi de uma criança da periferia de Belém, ali numa cidade de Coraci. Eu procurei o pastor e disse, pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda. E ele disse assim, vá nas EPFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EPFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, em cima de uma vala, céu aberto. Tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. Era uma área extremamente pobre. E eu cheguei com as crianças lá, na quarta-feira, falei para elas na aula missionária e disse assim, olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser
Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele, me abaixei, porque ele era pequenininho. E ele disse assim para mim: você não sabia que minha mãe foi embora, que meu pai foi embora e deixou
Paz do Senhor, meus irmãos. É para a gente refletir, não é? Tocou no meu coração. Eu creio que tocou também no coração dos irmãos. Amém? Neemias fala em Neemias, e o capítulo 6 de Neemias e o versículo 3 fala: estamos fazendo uma grande obra, de modo que não poderemos descer. Nós não poderemos descer. Vamos avante fazer a obra do Senhor. Nós temos também o nosso carnezinho de missões. Os irmãos que foram tocados nessa noite pela palavra, pela mensagem. Fale com a irmã Débora, a irmã da irmã Adriana. E o valor do nosso carnê de missões, Moçambique, é R$20. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Deus é a nossa fortaleza, né? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai querido, pela vida de cada um que se encontra aqui, cada pessoa que ouviu a Tua mensagem. Pai querido, obrigado porque Tu tem guardado as nossas vidas, cada uma que está com saúde, porque Tu tem ajudado, tem passado pelo vale da sombra da morte, mas Tu estás conosco, guardando cada vida, cada familiar, cada pessoa representada aqui na Tua casa. Tu tem guardado. Isso é um motivo para que nós possamos nos gloriar na Tua presença e fazer a Tua obra, fazer o ID de Jesus. Jesus não pergunta, você quer? Jesus fala, ide anunciai o Evangelho, pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será batizado, será condenado. Que nós possamos fazer o ID de Jesus. Ó Pai querido, eu venho te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, porque Tu também não vai deixar faltar nada no nosso lar, porque Tu és o dono da riqueza. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vou te convidar, já que você já está de pé, a abrir a palavra do Senhor comigo em João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Opa. Deus te abençoe. João 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá bom, meus irmãos? Vamos ler alguns versículos, mas eu creio que depois de um testemunho desse menininho, a gente ficar de pé 30 segundos não vai machucar a gente, não, né? Vai ser tranquilo. João capítulo 4, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco desta água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida
eterna. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós continuamos em Tua presença. Este culto, Senhor, tão maravilhoso, em que nós já pudemos perceber que o Senhor está aqui, em que nós já pudemos, Senhor, ouvir a Tua voz, em que, ó Pai amado, nós já pudemos louvar e exaltar o Teu nome. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, usa minha vida, não porque eu mereça, não porque eu sou bom, ou porque exista algum talento em mim, Senhor, mas porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Então, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar nessa noite. Olha, já que todos que pegaram esse microfone, exceto o pastor Eli, claro, disseram que são pessoas tímidas e têm vergonha de estar aqui à frente, eu confesso para vocês que eu também sou um deles. E muita gente duvida, né? Vocês ainda estão conhecendo a gente, e eu creio que se eu falar isso daqui a alguns meses, vocês vão dizer, mentira, tá lá ele, mentindo no púlpito. Mas não é não, irmãos, eu sou realmente muito tímido e muito vergonhoso, embora às vezes não pareça. Mas como a irmã Cláudia falou, a gente vence, né? E a Fábula também falou, a gente vence a timidez porque é pelo nome de Cristo, né, irmãos? É por Jesus. Então, como eu não vou vencer a minha carne para estar aqui falando com vocês, ou para apertar a sua mão, embora eu quisesse muito mais dar um abraço, porque a gente entende que a gente vence tudo isso por estar em Cristo. E é muito bom eu saber que eu estou fazendo coro com os meus irmãos aqui. Sou mais um tímido no microfone. Que Deus abençoe e nos use para a glória do nome dEle. E eu também louvo a Deus, meus irmãos, porque esse culto está tão gostoso, sabe? Eu estive prestando atenção nas palavras que foram dadas, nos louvores que foram entoados. E como é bom a gente perceber um culto que fala de Jesus, sabe? Que coloca o nome de Jesus em primeiro lugar e as palavras são voltadas para Cristo. Isso me deixa muito feliz, irmãos, porque esse culto não é para a glória e para o louvor do meu ou do seu nome, mas é um culto que está sendo prestado em adoração ao nosso Deus. E como é bom, irmãos, adorarmos a Deus na pessoa do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então eu confesso para os irmãos que eu estou muito à vontade de estar aqui, porque eu não tenho nenhuma preocupação, meus irmãos, de ser engrandecido ou de ser bem falado. Eu compartilho do seu sentimento que está aqui nessa noite, você que nos assiste também, eu tenho certeza, o sentimento de nós exaltarmos o nome de Jesus. E é sobre isso que essa palavra vai falar nessa noite. E eu desejo, eu oro, para que essa palavra ela fale ao seu coração, em nome de Jesus. É um texto, irmãos, que eu gosto muito. Eu falei até pela manhã na escola dominical. Aliás, a escola dominical hoje foi maravilhosa. A semana que vem a gente vai continuar falando sobre o tema, mas trazendo talvez um outro foco e discutindo outros assuntos, falando sobre a importância da ressurreição de Cristo. Irmãos, foi sensacional mesmo, foi edificante. Eu saí daqui com o meu coração cheio da presença de Deus. É muito bom falar desses assuntos. E eu falei pela manhã na escola dominical sobre como eu gosto, como eu amo o Evangelho de João. Juntamente com 1 João, né, a primeira epístola, são os dois livros da Bíblia que eu mais gosto, que eu mais amo e que eu mais me debruço para meditar. E tem tanta coisa bonita em João, irmãos, não é por causa do nome não, é porque o Evangelho realmente é bonito, né? Aí, em João a gente vê a narrativa de Nicodemos, por exemplo. Olha que coisa maravilhosa. Em João a gente vê a mulher samaritana também, a gente acabou de ler aqui o texto, é claro, de forma bem reduzida, mas em João a gente vê a ressurreição de Lázaro, lá em João 11. Em João, no finalzinho do texto, a gente tem aquele encontro de Jesus com Pedro, após a ressurreição do Mestre, em que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Né? E aquelas 3 perguntas para Pedro, que a gente já ouviu tantas vezes e que são tão maravilhosas para a gente poder meditar. O Evangelho de João, irmão, realmente é um evangelho que me marca muito. E esse encontro com a mulher samaritana, eu acho que dava uma série de mensagens para a gente pensar em uma das coisas que nós vamos falar nessa noite.
E eu quero meditar com os irmãos, na verdade, eu quero trazer esse tema para os irmãos, para nós meditarmos e nós conversarmos sobre esta água que Jesus oferece, sobre a água, sobre sede, sobre esse item que é tão importante para o ser humano e que às vezes a gente negligencia um pouco, né? Eu mesmo sou uma pessoa que não bebo muita água, estou tentando mudar esse hábito aí nos últimos 2 anos e tenho conseguido, graças a Deus, mas a água, irmãos, ela tem uma importância muito grande para todos os seres humanos, para todos os animais. Na verdade, não só para os animais, mas até para as bactérias e qualquer ser vivo que exista nesse planeta depende da água, né? Se a gente fosse trocar uma ideia, Paulo, Gustavo, fazer uma reunião de químicos sobre a importância do óxido de hidrogênio, rapaz, dava uma conversa boa. Vamos marcar essa resenha. Uma conversa boa, porque a água realmente é importante, irmãos. A água é uma coisa da qual nós não vivemos sem, nós precisamos de água e talvez mais do que a gente imagina. Os irmãos certamente já sabem disso, nós precisamos mais de água na nossa vida do que de comida. Se o ser humano ficar, irmãos, 3 a 5 dias sem beber água, o ser humano vai morrer. E a gente aguenta muito mais tempo que isso sem comida. Embora você possa falar, João, eu não. Mas é verdade, na teoria a gente aguenta muito mais tempo sem água do que sem comida. A água, meus irmãos, ela está presente em nosso corpo em uma quantidade que a gente nem considera às vezes. É muita coisa de água que tem na gente. A água ela é tão interessante, ela é tão importante que os cientistas, quando eles começam a pesquisar vida em outros planetas, um dos maiores indicadores da possibilidade de vida em outros planetas, irmãos, é só um papo científico, tá? Por favor, não vou entrar no mérito da fé aqui não, mas aquilo que eles mais pesquisam e que eles veem como o maior indicador é a presença de água, porque sem água é impossível que exista vida, pelo menos na vida, da forma como nós conhecemos. Então a água, meus irmãos, ela é extremamente importante para qualquer ser que exista nesse mundo. Nós precisamos de água. E aí, nós olhamos para o Evangelho de João, e você certamente é um frequentador assíduo da escola dominical, e você já sabe disso, que o Evangelho de João ele foi escrito e um dos seus propósitos principais foi mostrar Jesus como um ser humano. Quando o Evangelho de João foi escrito, haviam algumas heresias na igreja, por incrível que pareça, de pessoas que diziam que Jesus ele era um espírito e ele não era um ser humano. E João, quando ele escreve o seu evangelho, um dos propósitos que ele tem em mente foi provar para as pessoas que Jesus era um ser humano. Não à toa, quando a gente lê aqui João 4, eu tenho certeza que você não fechou a sua Bíblia. Essa é uma pausa dramática, irmão. Se você fechou, eu não estou nem te olhando, você reparou? É aquela oportunidade para você... Opa, deixa eu abrir de novo. João 4, que você não fechou a sua Bíblia com certeza, você vê que Jesus ele chega para a mulher samaritana lá no versículo 7, olha, e o que ele faz com aquela mulher? Ele pede água. Por que Jesus pediu água para aquela mulher, o pastor João? Ele não é Deus? Ele é, meus irmãos, mas enquanto ele viveu na terra, ele era um ser humano que tinha necessidades como qualquer ser humano tinha. Por isso, Jesus, ele pede água porque ele tinha sede. Se você percebeu, o texto vai mostrar no versículo 6, que quando ele se aproxima da mulher samaritana, era por volta de meio-dia. Irmãos, se atente para a ideia. Numa região um tanto quanto desértica, andar debaixo do sol de meio-dia, a gente fica com sede, irmãos, é natural. Quando você olha João capítulo 11, você vê Jesus chorando diante do seu amigo Lázaro, que estava morto, e Jesus, diante da comoção daquele momento, a Bíblia vai mostrar em João 11, não lembro o versículo, me perdoem, que Jesus chorou, porque ele era um ser humano que tinha e sentia tristeza, como eu e você.
Então veja, Jesus prestes a ressuscitar o seu grande amigo. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ainda assim ele chora, porque ele é um ser humano. E quando Cristo, irmãos, e aqui eu quero começar a entrar nessa mensagem, depois dessa introdução científica e de tantos assuntos teológicos também, quando Cristo ele se aproxima daquela mulher que morava na região de Samaria, ele se aproxima diante dela e ele fala: me dá um pouquinho de água, eu estou com sede, me dá água para que eu possa beber. Nós já conhecemos o texto, irmãos, e eu tenho certeza que quando a gente escuta essa pergunta de Jesus, né, me dê um pouco de água, a gente já sabe tudo o que Cristo ia fazer e tudo que Cristo falou por volta, ou por início, por meio dessa afirmação, desse pedido que ele faz à mulher samaritana. Mas eu fico imaginando, e me colocando diante dessa cena, se eu pudesse voltar no tempo, né, e me colocar diante dessa cena e visse Jesus, precisava também de água. Não talvez a água do poço que ela foi buscar, ou seja, ela também precisava de água porque ela foi àquele poço e ela precisava daquilo, ela não foi ali para passar o tempo, era meio-dia, irmãos, por favor, ela não foi ali com o seu cântaro ou sua vasilha para passar o tempo porque não tinha nada para fazer, ela precisava daquela água. Mas será que ela entendia como ela precisava de uma outra água, de uma água que talvez ela não imaginasse que ela precisava, de uma água que talvez ela não entendia o quanto ela precisava saciar a sua sede? Aquele encontro ele é carregado de simbolismo. Isso é uma introdução para a gente começar a meditar em outras coisas, porque eles vão conversando e a gente lê o texto, mas no versículo 10, Jesus então ele se coloca para aquela mulher da seguinte forma: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, aí é você quem pediria água e ele te daria a água viva. Jesus está dizendo para aquela mulher, em outras palavras, trazendo aqui uma nova tradução na linguagem do João Vitor: se você soubesse, se você tivesse ideia da água que existe em mim, Jesus Cristo, talvez fosse você quem pedisse água para mim. E aqui, meus irmãos, eu quero começar a trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Se aquela mulher soubesse quem Jesus era, talvez aquela mulher começasse a entender o tamanho da sede que ela sentia. Porque a Bíblia, irmãos, ela não mostra a idade daquela mulher, mas nós temos certeza de uma coisa: aquela mulher viveu a sua vida inteira sem beber uma gota d'água. Os irmãos estão entendendo? Aquela mulher viveu toda a sua vida sem colocar a sua boca em um copinho d'água. Ela não sabia o que era isso. E eu quero começar a trazer isso para os nossos dias, porque eu estou aqui, irmãos, para exaltar o nome de Jesus. E para exaltar o nome de Jesus, eu preciso fazer essa pergunta. E não é uma pergunta de acusação de forma alguma, mas eu estou aqui para te convidar a algo e te fazer pensar em uma coisa. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 32, não precisa responder, senão vai ficar a noite inteira para a gente falar a nossa idade aqui. Mas quantos anos da sua vida você está vivendo? E eu te pergunto, você já bebeu água na sua vida? Não essa água aqui, não esta água que está diante de mim, que talvez esteja te provocando alguma sede. Se estiver, eu te peço perdão, mas a água que vem de Cristo Jesus, a água viva. Eu não sei quem é você, eu não conheço a grande parte das pessoas que estão aqui nessa noite. Isso me dá uma certa segurança para que você entenda que eu não estou te julgando, mas eu preciso te fazer pensar: você já bebeu da água viva?
Você já experimentou o sabor desta água? Você já experimentou a melhor substância, falando como químico, a melhor substância que existe na face da terra, a água viva? A grande verdade, meus irmãos, é que aquela mulher, ela não tinha bebido água nunca na sua vida. E a grande verdade, meus queridos, é que a maioria dos seres humanos que já pisaram neste planeta nunca beberam da água viva que é Cristo Jesus. Os irmãos entendem como é importante que eu faça essa pergunta para você? Porque é possível que alguém em nosso meio, ou alguém que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, ainda não tenha experimentado Cristo Jesus, ainda não tenha entendido Cristo Jesus, compreendido e saiba que Ele é real. Daí a importância de eu te fazer essa pergunta, e não para te julgar, não para te recriminar. Talvez você não tenha tido uma oportunidade até hoje de ouvir que Jesus é essa água. Eu estou aqui nessa noite com esse grande privilégio de te falar isso. Ele é essa água viva, aleluia, essa água viva, e eu quero que a gente possa meditar nisso ao longo desses minutinhos que a gente tem daqui para frente. Eu quero te perguntar, meu querido, minha querida, você de fato conhece Jesus Cristo? Você entende que Jesus está vivo? Quando a gente coloca uma cruz na igreja, não é um objeto de decoração, irmãos. E quando a cruz que é colocada está vazia, não é para ficar bonitinho no meio dos pallets, não é isso. É porque a gente entende que a cruz está vazia. A cruz tem um simbolismo tão grande, vale mais uma série de conferências de mensagens, a cruz também. Mas a cruz está vazia porque Jesus está vivo. E eu preciso te falar isso. A água viva é viva porque Ele está vivo. E porque ela transmite vida. Todos aqueles que bebem desta água se tornam vivos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu me converti aos 14 anos de idade, irmãos. Vocês vão ouvir isso algumas vezes, tá? Eu gosto de falar da minha conversão. Foi a maior experiência da minha vida. Eu me converti aos 14 anos de idade, e eu já era um adolescente meio questionador, meio perguntador. Aquela perguntinha, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essas eram as perguntas que eu fazia no meu coração, e eu queria essas respostas. Irmãos, até os meus 14 anos de idade, eu não sei te explicar o vazio que eu sentia, mas eu sei te dizer que eu nunca mais senti esse vazio. E eu sei glorificar a Deus, porque eu sei que eu nunca mais vou sentir de novo. A minha vida faz sentido. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu não vivo só para pagar boleto, irmãos. Eu não vivo só para trabalhar e dormir, e comer e beber água. Eu vivo porque Jesus Cristo me deu vida, e vida com abundância. Pastor Eli fala tanto sobre isso, e é uma palavra que eu absorvi no meu coração há anos atrás. A água viva. E talvez você, meu irmão, você, minha irmã, meu querido, minha querida que está aqui, que nos assiste, talvez você também sinta esse vazio, talvez você também esteja preocupado, como eu estava há quase 2 décadas atrás. Eu estou aqui para te falar uma coisa. Existe alguém aqui nessa noite que pode preencher o vazio do seu coração, pode transformar a sua história, pode mudar a sua vida, e este alguém é o próprio Jesus. É Jesus que conversava com essa mulher aqui no capítulo 4, e ele fala, você pode voltar aí para a Bíblia, lá para o versículo 10, olha, se você conhecesse quem está te pedindo água, você pediria, e ele lhe daria água viva. Aleluia. Jesus, ele
promete para essa mulher no versículo 14, ele continua falando com ela, a mulher questiona Jesus, você conhece o texto, enfim, mas no versículo 14, a mulher, ela ouve essa frase, essa experiência, essa promessa de Jesus. Se você beber desta água, você nunca mais terá sede. E aquela mulher, irmãos, ela obviamente não entendeu, assim como eu não entenderia. Não estou dizendo que essa mulher não tinha uma boa compreensão, provavelmente eu também não entenderia. Aquela mulher, ela ouviu essa palavra de Jesus e ela perguntou, então, se eu nunca mais vou ter sede, me dá essa água para que eu possa beber. Eu preciso te falar uma coisa, meus irmãos. Ter uma profissão, ter um emprego, trabalhar, enfim, não. Eu sei porque eu estou aqui. Acontece, meus irmãos, que os seres humanos, eles sempre buscam preencher este vazio. Eles sempre buscam, de alguma forma, completar esse vazio que está em seu coração, e eu posso te mostrar isso com observações sobre a nossa sociedade. Porque as pessoas buscam cada vez mais hobbies e atividades e coisas para preencher a sua vida, de modo a tentar fazer com que a sua vida tenha um significado, porque as pessoas não entendem como elas podem experimentar essa água que sacia a sede para sempre. E isso, irmãos, é tão frequente nos dias de hoje. As pessoas, elas buscam preencher sua vida com tantas coisas. Tem gente que procura saltar de paraquedas, porque pensa que a adrenalina de saltar de um avião a sei lá que altura, se alguém souber aí, pode me falar depois, saltar de um avião a sei lá que altura e abrir um paraquedas quando estiver em queda livre, vendo a terra se aproximar cada vez mais, sabendo que está correndo um risco de vida, essa adrenalina, ela faz que eu tenha um significado. As pessoas buscam essa completude, essa plenitude em tantas coisas, em relacionamentos, em carreiras. Muitas pessoas buscam isso no dinheiro, e muita gente pensa, eu já falei sobre isso aqui, muita gente pensa que ter uma cobertura no recreio é o grande ápice da vida humana, porque as pessoas, elas imaginam que elas podem saciar a sua sede em coisas, e nós vivemos em uma sociedade que nos mostra e nos ensina, ou tenta nos ensinar a importância do ter. Você precisa ter cada vez mais, ter mais dinheiro, ter mais fama, ter mais sucesso, ter mais amigos. As redes sociais estão aí para mostrar isso. A sociedade tenta dizer para nós que nós precisamos ter e ter cada vez mais, porque existe essa ideia do consumismo, de que tendo, nós passamos a ser completos. Acontece, meus irmãos, que não existe nenhum ser humano que tenha se sentido completo, tendo coisas, porque nós nunca estamos satisfeitos. Estou falando uma mentira? Você entra no seu primeiro emprego, ganhando um salário mínimo, R$1.000, R$1.100, depois de 5 anos, você não aguenta mais, você precisa de mais dinheiro, a gente nunca está satisfeito. Eu me lembro, irmãos, do primeiro salário que eu ganhei como estagiário de uma universidade. Rapaz, isso tem 15 anos atrás. Meu primeiro salário, irmãos, foi de R$137. Naquela época era uma coisinha legal. Hoje em dia não é, R$137 não é para nada. Mas eu me lembro que depois de 1 ano eu estava, meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro. Porque a gente nunca está satisfeito, irmãos. Porque a gente vive essa vida do ter. E eu quero falar uma coisa para você.
você que nos assiste, você que talvez não tenha ainda saciado essa sede, você que talvez não tenha entendido que precisa saciar essa sede, eu quero dizer uma coisa para você: você nunca vai conseguir saciar a sua sede tendo coisas. Ainda que eu te dê um carro importado, pensa numa Ferrari, meu irmão. Se eu te der uma Ferrari hoje, tu vai ficar feliz por um tempo, mas daqui a um tempinho você vai começar a pensar: rapaz, eu queria ter uma casa no Caribe. Eu queria, irmãos, perdão, eu queria. E você nunca vai estar satisfeito, porque a tua alegria está sendo colocada em coisas, mas as coisas não podem satisfazer a tua alma, e nunca vão poder satisfazer a tua alma. Eu estou aqui para te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus disse para aquela mulher no versículo 13: quem beber desta água que está no poço, mulher samaritana, qualquer pessoa que beber desta água voltará a ter sede, mas eu sou aquele que pode saciar a sua sede, eu sou aquele que pode te dar água viva, eu sou aquele que pode transformar a tua história, eu sou aquele que pode mudar a sua realidade. E Jesus disse: olha, qualquer um que beber desta água, nunca mais terá sede. Uma vez, irmão, que você entenda aquilo que Cristo Jesus fez na tua vida, nunca mais você vai ter o desejo de colocar a sua esperança em coisas. As coisas terão um papel secundário na sua vida. Nós falamos sobre isso na escola dominical. Assim que nós conhecemos Cristo, as coisas deixam de ter a importância que elas normalmente têm. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A promessa de Cristo não é apenas essa. E eu fico maravilhado com esse texto, porque Jesus continua falando no versículo 14: olha, a água que eu te der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí, meus irmãos, eu preciso te trazer para uma imaginação aqui comigo. Eu quero te convidar a pensar em uma coisa comigo. Sabe, quando nós não temos Cristo Jesus, o nosso coração e a nossa vida é como um grande deserto. É como um grande deserto. Não existe água nesse lugar, não existe umidade nesse lugar, não existe vida em um deserto. Claro, a gente vê plantas, enfim. Eu quero que você apenas imagine comigo, por favor. Não vamos entrar aqui em questões científicas, mas quando a gente pensa em um deserto, a gente não pensa em vida. A gente pensa em uma coisa árida, a gente pensa em sofrimento, a gente pensa em dor. E a ausência de Cristo Jesus na vida do ser humano, irmãos, ela é um deserto. Não existe nada de bom. O pastor Eli falou sobre isso no domingo passado e todos nós temos isso muito claro em nossa mente. Acontece que Jesus Cristo promete, nós lemos esse texto agora: olha, aquele que beber da água viva, a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Imagina, irmãos, Jesus Cristo pegando essa água, eu não vou fazer isso, não se preocupe, mas vertendo essa água no deserto. E ali, meus irmãos, aonde caiu a água que vem de Cristo Jesus, aquele lugar se transforma em um manancial, se transforma em uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E o que é, meus irmãos, um manancial? Eu fico pensando no rio Amazonas, aquela imensidão de água, aquela vazão de água tão grande. Mas o rio Amazonas, irmãos, como todos os rios, ele nasce de uma nascente, que é pequena, que você consegue olhar ali, olha, é bem pequeno. E Cristo Jesus, Ele promete para mim e para você, que aquele que bebe desta água, esta pessoa será uma fonte a jorrar para a vida eterna.
E quando eu olho, meus irmãos, para esse mundo, eu não sei se você está entendendo o que está sendo falado nesse momento, mas quando eu olho para esse mundo de tanta sequidão, de tanta secura, de tantas vidas secas, vidas áridas, vidas que não têm Cristo Jesus, eu olho para este mundo, meus irmãos, e eu percebo que neste lugar, aqui, entre estas quatro paredes, existem tantas fontes de água que jorram para a vida eterna. Querido, você é uma fonte. Querida, você é uma fonte. Eu sou uma fonte. Nós somos fontes a jorrar para a vida eterna. Não porque existe alguma coisa de bom em nós, não porque nós somos bons ou bonitos ou saudáveis, não porque nós somos inerráveis, inerrantes, sei lá qual é a palavra certa, não porque nós somos bonzinhos, não, porque o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo o pecado, e hoje nós podemos oferecer esta água para as vidas que precisam de nós. Eu gostaria muito que fosse eu falando isso, porque se fosse eu falando, poderia ter algum erro aqui, mas é a própria palavra que nos mostra, é a própria palavra que me diz que essa água em mim, em você, se transforma em uma fonte. Eu quero te convidar a pensar no seu familiar, eu quero te convidar a pensar no seu colega de trabalho, na sua vizinha, eu quero te convidar a pensar nessas pessoas que precisam de Cristo Jesus, e eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a entender que você é a fonte. Eu lembro que eu preguei essa palavra em Maria Helena, tem uns 2 anos atrás, eu acho, e quando eu disse isso, eu pensei, Senhor, que heresia eu estou falando, me perdoa, mas não é heresia, irmãos, porque é a palavra de Deus. Nós somos fontes de quê, pastor João? Fontes do Espírito Santo de Deus, irmãos, para as pessoas. Como é, querido, que o Espírito Santo de Deus se manifesta a este mundo? Através de você. Através de você. É você aquela pessoa que Deus quer usar para que vidas sejam transformadas. Aí que está o mistério. Não por você, mas pelo próprio Deus. Que grande honra nós temos, e por isso que Paulo vai dizer que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa, para que Deus seja exaltado e não nós, porque quando uma vida é transformada como eu fui transformado, eu não posso dizer, irmãos, glória a Vereni. A Vereni é uma bênção, e quantas vidas ela já conduziu a Cristo e vai conduzir, mas glória a Deus. Pela sua vida eu dou glória a Deus, porque eu sei que você tem sido uma bênção, eu sei que você tem sido usado por Deus, eu sei que você tem esse coração disposto a abençoar outras vidas. Eu quero nessa noite, meu irmão, minha irmã, apenas te encorajar, apenas dizer para você aquelas palavras que Deus disse para Josué, sabe, você lembra? Ser forte e corajoso, seja forte e corajosa. Deus está vendo a sua aflição, Deus está vendo o seu choro, Deus está vendo quando você dobra o seu joelho e ora por esta pessoa, porque Ele sabe que você gostaria que esta pessoa conhecesse Cristo. Querido, querida, seja forte e corajoso, não desanime e jamais deixe de oferecer essa água para esta pessoa. Quando eu olho, meus irmãos, para esse texto, e eu quero trazer isso para exemplificar o que eu disse aqui, eu me lembro de Pedro, que é um dos grandes personagens bíblicos, um dos que eu mais gosto, né, melhor dizendo. Eu me lembro de Pedro, irmãos, um homem que viveu uma transformação tão clara nos evangelhos, em Atos,
A gente, quando lê os 5 livros, a gente percebe a transformação que Pedro viveu. Pedro, irmãos, era aquele homem impetuoso. Pedro era aquele homem que tomava a palavra e que ia com força mesmo. Ele era taxativo, era bruto, aquele macho brabo. Pedro era esse homem. Talvez Pedro, naquele dia, quando saiu para pescar, ele jamais imaginaria que viveria a experiência da pesca maravilhosa, Cristo dizendo: lancem a rede para lá e vocês vão pescar. Talvez ele não imaginasse isso, eu acho que ele não imaginava, mas ele passou por aquela experiência da pesca maravilhosa e ele ouviu Jesus dizendo para ele aquela palavra: a partir de hoje você será um pescador de homens, me siga, vem comigo, eu farei de você um pescador de homens. E aí, meus irmãos, eu vejo Pedro em Atos, caminhando junto com João, meu xará mais ilustre, para chegar no templo para orar na hora nona, às 15 horas, e Pedro, os irmãos conhecem muito bem o texto, Pedro ele olha para aquele homem que era colocado na porta formosa, Pedro juntamente com João, eles estendem a mão para aquele homem, irmãos, Pedro havia entendido João 4, não tinha sido escrito ainda, eu sei, não é isso, mas Pedro tinha entendido esse encontro com a mulher samaritana, porque Pedro ele não disse para aquele homem: olha, você quer uma esmola? Você quer um dinheirinho para você fazer um lanchinho da tarde daqui a pouco? São 3 horas? Der umas 5 horas, você quer ir na padaria comer alguma coisa, eu te pago? Pedro não disse: eu vou te arrumar um emprego junto comigo no barco, eu sou pescador. Pedro olhou para aquele homem junto com João, ele estendeu a mão para aquele homem, e ele disse: eu não tenho nada deste mundo que eu possa te oferecer, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro sabia, irmãos, que ele tinha a água viva. Pedro sabia que ele era uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna, e Pedro oferece essa água, essa fonte para esse homem. Aquele homem é curado, aquele homem entra no templo glorificando a Deus, aquele homem tem a sua história transformada, e eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, receba esta palavra: você é um pescador de almas. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, você que está aqui e não conhece a Cristo, quem sabe você entendeu esta palavra, eu quero dizer para você, quem sabe até hoje você sentia sede de Cristo Jesus, mas com esta palavra você entendeu que Jesus é o único que pode saciar a sua sede. Eu vou dizer uma coisa para você: você não apenas terá a sua sede saciada, você será aquele que vai dar desta água para outras pessoas, você será aquele que vai oferecer Jesus Cristo para outras pessoas, e vidas serão transformadas, não por sua causa, não porque você é bom, entenda isso, mas porque esta é a obra de Deus em nossas vidas, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Lá no comecinho dessa mensagem, eu disse para vocês que eu não entendia porque eu estava neste mundo. Hoje eu entendo. E eu não entendo porque eu sou um pastor de ovelhas, não é por isso que eu entendo. Eu entendo porque eu percebi que a missão de Cristo na minha vida era falar dele mesmo, de Jesus, para outras pessoas. Eu entendi a minha missão, eu percebi porque eu estou aqui. Eu sei porque eu existo. Eu não existo para ter coisas. Eu existo para glorificar o nome de Deus. E o que eu tenho em comum, irmão, irmã, com você, sabe o que é? Sabe o que nós temos em comum? Tantas coisas, né? Mas uma delas é a nossa missão. Nós estamos aqui por Ele, para Ele. E nós estamos aqui por eles.
por eles. Essa é a nossa missão. Eu não sei por que esta palavra foi ministrada nessa noite, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu precisava ouvir. Mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu não estou aqui para te convidar a ser um super crente, de forma alguma. Eu estou aqui para que você tenha esse desejo de falar de Jesus a cada vez mais para as pessoas. Eu estou aqui para que você tenha essa paixão pelas almas, para que Deus desenvolva em você esse amor pelas vidas, que esta missionária falou aqui nesse momento ofertório, momento missionário, perdão, irmãos. Eu vou fazer essa oração agora, pastor Eli depois vai ter de novo a palavra, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo. Talvez você não se veja como um pescador de vidas. Talvez você não entenda que você é uma fonte a jorrar para a vida eterna, a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo. Eu quero te convidar, feche os seus olhos e faça essa oração com sinceridade no seu coração. Se você não entende isso, diga: Senhor, trabalha na minha vida, me faz entender. Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas, faz a gente entender em nome de Jesus. Senhor amado, nós estamos aqui como um povo que é teu. E eu te dou graças, Senhor amado, porque um dia minha sede foi saciada, um dia eu encontrei com o Senhor, um dia eu conheci o Senhor, um dia eu entendi porque eu estou neste lugar. Um dia o Senhor falou ao meu coração, e o Senhor me prometeu tantas coisas boas, Senhor amado. O Senhor me prometeu vida e vida com abundância. Hoje eu experimento desta vida, Senhor amado, e eu sei que o Senhor tem me chamado para levar esta vida para outras pessoas. Da mesma forma, meu Pai, os meus irmãos que estão aqui, Senhor amado, e eu peço, Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, tenha liberdade para trabalhar nos corações que estão abertos ao Senhor agora, ó Pai. Se porventura alguém aqui não entendeu o que é esta fonte, ó Deus, ministra nesse momento, trabalha neste momento, faz neste momento, Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer. Mas eu clamo a Ti, Senhor, que nós possamos viver essa experiência de entregar a este mundo, Senhor, a água que não é nossa, ó Pai amado, mas ela está em nós. Que nós possamos viver essa experiência, Senhor, de levar o Teu Espírito Santo a este mundo, ó Deus, não porque, Senhor amado, nós merecemos ou porque Ele seja nosso, mas porque Ele é do Senhor e o Senhor nos deu essa missão. Concede-nos essa bênção, Pai, em nome de Jesus. Senhor, e no momento em que os Teus filhos forem, eu peço que eles sejam cheios da Tua presença e que este mundo possa entender, ó Pai, a grande obra que o Senhor fez no Teu Filho Jesus, e através do Teu Filho eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode cantar comigo, igreja? O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar. Mais uma vez o Teu amor. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando
prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar, ser a fonte e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Você pode cantar isso mais uma vez com todo o seu coração, se imaginando como essa fonte que nós somos para este mundo. Dizer: Senhor, meu coração será sempre teu. Que isso possa jorrar dentro de você, meu irmão, nessa noite. O teu amor me fascina. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Clame ao Senhor. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração, Senhor, Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aplauda Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os queridos podem se sentar, por favor. Veja nessa noite o que o Espírito de Deus falou ao nosso coração. As canções, as palavras, toda adoração voltada a Deus e o retorno dele com a sua mensagem, com a sua revelação, através da palavra ministrada pelo pastor João, pela palavra e o momento missionário que houve anteriormente, convocando e convidando a todos nós a sermos fontes que jorram água viva para a eternidade. Que você seja assim. Talvez, e muitas vezes nós nos achegamos e nos reunimos, e com tantas tribulações e dificuldades na nossa vida, nós queremos uma palavra para resolver os nossos problemas. E aí a gente não percebe que Jesus Cristo vai dizer exatamente a mensagem do nosso querido pastor João. Olha, eu tenho uma água para te saciar. É tão bacana isso que foi pregado nessa noite, né? A mulher querendo resolver os seus problemas da vida, né? O seu cotidiano. Ela fala: é uma água que eu nunca mais vou ter sede, então me dá logo que eu não vou precisar voltar aqui e tirar mais água, né? É uma água que mata a sede, então não vai ter trabalho. Querendo resolver os problemas da vida, né? E aí Jesus vem e fala assim: olha, mas não é isso. Não são os problemas da vida que está atrapalhando você, né? Não são os problemas da vida, mas
é o que está no teu interior. Então resolva o que está no teu interior. E o teu interior só pode ser resolvido com isso que foi ministrado ao teu coração nessa noite. Mas não foi somente isso que foi ministrado. Foi convidado você. Foi feito um convite para você. Foi feito não somente um convite, mas uma convocação. Ou seja, recebeu a água da vida, então vá e distribua esta água a outras pessoas. Certo, meu pastor João? É isso. É isso. Essa igreja, ela quer se colocar exatamente como isso, como um instrumento para que você seja essa fonte de água viva. Ela não está aqui para enriquecer ninguém. E ela não está aqui para competir com outras igrejas, irmãs e amadas que estão junto conosco, nesse momento também pregando a palavra de Deus. Mas ela está aqui para ser um instrumento na mão de Deus. E Deus lhe concedeu a você esta igreja como instrumento para que você possa ser esta pessoa que jorra água. Tem tantos instrumentos nessa igreja para você fazer isso. Vários. Eu quero convidar você a assumir essa posição mesmo, de ser esse instrumento na mão do Senhor. Eu já tenho dito isso e tenho falado. Os instrumentos desta igreja, desde da consagração pela manhã. Aliás, tem um projeto bonito, maravilhoso, que começou agora, toda segunda, sexta-feira do mês. Aprendi, Vereni? Aprendi, Lucimar. Toda segunda, minha missionária Vancilane. Toda segunda, sexta-feira do mês, esta igreja está aberta para oração, de 8 da manhã às 3 horas, até a hora nona, como citado aqui pelo pastor João. Eu creio que a nossa missionária Vancilane teve experiências maravilhosas nessa última sexta-feira, porque foi a sexta-feira que passou e ficou aqui e teve experiências maravilhosas. Então você pode passar, vir orar, a gente vai divulgar mais isso, a gente vai até ampliar esse trabalho, certo, missionária Vancilane? Vamos ampliar esse trabalho para a igreja ficar aberta para você passar aqui. Olha, a cadeirinha vai estar aqui, vai estar vazia a igreja, de distanciamento social muito seguro. Então, vai estar vazia, você vai sentar, melhor dizendo, vai ajoelhar. Talvez, se você desejar sentar, pode ser também, ou ficar em pé, não tem problema. Mas vai dobrar o seu joelho e vai fazer a sua oração sozinho, sem ninguém. Sozinho, você e Deus na casa do Senhor. Apenas com os pardais que frequentam essa igreja e que são assíduos aqui e cantam noite e dia louvando o Senhor. Aliás, de dia, noite eles dormem. Então você vai vir aqui juntamente com os pardais fazer essa oração. Esse é apenas um instrumento, mas tem Gessel. Vem aí o encontro de vida, certo, meu presbítero André? Estamos já planejando, encontro de vida. Vamos trabalhar isso, vamos fazer coisa boa. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Sendo assim, certamente, aqueles problemas que afligem o teu coração desaparecerão. Porque quanto mais você serve ao Senhor, mais você compreende o sentido da vida, como foi testemunhado aqui pelo pastor João, mais você compreende, mais você cresce na graça, no conhecimento. Tem que crescer e crescer muito. Ontem eu fui convidado, muito rapidamente, ligaram para mim e pediram: pastor, faz um videozinho curto de 3 minutos para falar da importância do conhecimento na igreja, usando o instrumento da EBD. Olha só que coisa, me pediram. A Vereni, minha cineasta, Vereni, lá eu fiz. Falei da importância do conhecimento. Vivemos uma guerra nesse instante, nesse momento, nesse país. Guerra do conhecimento. Guerra do conhecimento, é verdade, do conhecimento. Então, devemos enraizar as nossas, a nossa raiz, né? Na doutrina, na palavra, na fé, no conhecimento, sabendo para onde estamos indo. É tudo isso que foi pregado aqui. Em nome de Jesus Cristo. E aí a gente vai viver de forma que, sabe aquelas palavras assim: sai da frente, inferno, porque se você não sair eu vou passar por cima. É mais ou menos assim. É cumprindo literalmente aquela palavra que Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, mete o pé na porta, derruba, entra, vai saquear o inferno, vai entrar, porque sobre a minha vida
está nas mãos de Deus. É como aquele vídeo engraçado que a Vereni me mostrou esse dia, a mulher falando que você pode isso, você pode aquilo, só não pode ir para o céu com pecado. Aí aquela mulher falou, como é que era a frase que ela disse, Vereni? Acho que é a poderosa, não, como é que é? Aí ela disse, é mais ou menos assim, ela falou assim, a poderosa falou e já está indo embora. A mulher cheia do poder de Deus, cara. Ela virou, mandou um recado, falou, falei, olha, e a poderosa está indo embora, Deus abençoe vocês. Assim será você, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Receberam isso para a sua vida? Recebeu isso para a sua vida? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor João, por esta palavra. Nós iremos orar para encerrar. E tem coisa boa para a gente fazer aí durante a semana. Abaixa um pouquinho. Dá para abaixar aí, o Patrick? Acho que é o retorno meu aqui. A Lucimar tem um recadinho rápido aqui do encontro de mulheres, certo, Lucimar? Tem alguns recados, né? Então, fale aí. A paz do Senhor, irmãos. Não vou demorar não, tá bom? Vou pedir o Guto para colocar o... Não tem a arte do culto? Mas a gente está divulgando nas redes sociais da igreja e vocês já devem ter visto lá, né? O encontro de mulheres, dia 13 de março, e é uma pergunta. Eu, um girassol? Você, mulher, você gosta de girassol? Eu amo girassol. E a história do girassol é uma história muito linda, muito bonita. E se você ficou curiosa para saber se você é parecida com girassol, vem estar conosco no dia 13 de março, às 19 horas. Né? Quem vai estar pregando é a missionária Marta. Ela é da regional, né, de intercessão. Vai ser bênção. Eu sei que Deus tem grandes coisas para você. Se você recebeu a pregação do pastor João, venha, porque vai aprender muito mais ainda com o girassol. E eu quero te convidar a estar aqui e trazer uma convidada, porque no último encontro de homens, essa igreja, irmãos, ficou cheia, com distanciamento social, mas os homens vieram em peso e trouxeram visitantes. Então eu quero convidar todas as mulheres a estarem aqui, trazerem uma visitante, porque nós estamos preparando coisas maravilhosas para vocês. No final, aquele lanche caprichado, né? Vários sorteios de vários brindes. Então venha e traga uma convidada. Amém? Eu ia pedir para o pastor ele fazer, mas eu vou fazer e depois eu vou pedir ele para fazer. Tem mulher de Deus aí? Amém? Não tem não. Tem mulher de Deus aí? Amém? Ela provocou. Tem homem de Deus aí, diga amém. Amém. Aê, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. É assim que a gente trabalha. É assim que a gente trabalha, gente. É lógico, a gente não quer que vocês gritem desse jeito mesmo, não. Algum homem quer que as mulheres gritem desse jeito que a gente gritou? Claro que não. A gente quer que vocês continuem desse jeito mesmo, bem delicado, que tá bom demais. Maravilha. Gente, eu preciso encerrar, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês. Não sei se está pronto aí, Guto. Olha só, o Guto vai mostrar para a gente aqui o canal de YouTube da igreja. Eu queria que vocês entrassem lá, fizessem a sua inscrição e ativassem o seu sininho. O seu não, o nosso, né? Ative o sininho. Eu estou ficando high-tech. Estou sabendo de tudo. De rede social. Saiu, Guto? Eita, foi para a mesa? Não, ele está ajeitando lá. Aliás, gente, olha só, a gente atrasou o culto hoje, a gente está fazendo uma mudança. Olha lá, olha só. Ali é um vídeo de apresentação. Não tem o som agora, não precisa não, Guto, não precisa do som não. Aliás, você tem como colocar o som? Mas nem... Tá bom, Guto. Tá bom. Olha só, vai abaixando aqui para mim. Olha só, gente, as playlists do nosso canal, culto de celebração, tem lá o culto de ceia, vai entrar o culto de hoje. Olha, aqui embaixo, ó, a EBD,
o reino dos céus, que foi a lição da semana passada, livre-arbítrio, lição da semana passada, os 7 aspectos da mordomia cristã, a outra lição que teve, enfim, ali já tem uma outra EBD. Está ali o Ministério de Ensino do ano de 2020, a gente vai tirar isso, vai guardar. E o culto da vitória, que também está aqui embaixo, vai passando aí, vai descendo, Guto. Aqui, ó, conversa paralela, que é aquele encontro que eu tenho com alguns pastores. Vou fazer um com eu e João, certo, João? Vai descendo aí, ó. Palavra pastoral é uma palavra que eu coloco apenas 5 minutos de uma reflexão. A beleza da vida em comunhão, a saúde da sua, como vai a saúde da sua fé, somos o bom perfume de Cristo, enfim, tem coisas ali, a gente vai crescer, tem mais ainda. Eu não sei se faltou algum, sobe para mim, Guto, não está aqui, mas tem ali, tem outros canais, ainda eu vou precisar pedir para o Fernando ajeitar, mas é o canal que a gente vai fazer das crianças, só um canal para as crianças. Então vai ter o culto, as lives das crianças e algumas coisas que vão ter aí para as crianças. Também informando sobre as crianças, a gente queria pedir desculpa a vocês, inclusive aos visitantes que vieram nessa noite nos visitar. Perdão que a gente ainda não está com as salinhas lá abertas, então a gente não tem a atividade para as crianças. Eu percebi que as crianças ficam ansiosas, né? Ela ficar sentada muito tempo para ouvir uma mensagem é muito difícil, então gera ansiedade nelas, consequentemente gera ansiedade em vocês, porque vocês também querem prestar atenção e as crianças ficam agitadas. Com um calor desse, irmãos, muito em breve a gente está preparando um retorno das salinhas lá embaixo, a EBD também a gente vai retomar, tem um processo aí de trabalho com as crianças muito bom, muito bem feito. Então, guarde um pouquinho, perdão aí, mas a gente tem que obedecer à questão do distanciamento, não é seguro colocar as crianças ainda, a gente está esperando a Secretaria de Educação, parece que eles já começaram a liberar, mas isso tem que ser feito escalonado, tem que saber fazer, não somente isso, também as mesmas coisas com os adolescentes, eles terão o culto deles lá embaixo, separados, como a gente estava tendo, né? Culto de adolescentes separados, só para eles lá. Então, a gente vai voltar à nossa rotina, vai voltar à nossa normalidade, em nome de Jesus. Olha, tem cantina, Guto, passa aí, Alan, passa lá, cantina, brigadeiro, R$1, bolinho de aipim, refrigerante, R$4, passa ali, abençoe ao departamento de jovens. Então, vai lá, contribua, coma um bolinho maravilhoso, refrigerante, converse um pouquinho, fale um pouquinho da mensagem, né, compartilhando da experiência, como você foi tocado, enfim, de todo culto. Faça isso e, olha, tem coisa boa para vir pela frente aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para encerrar esse culto abençoado, maravilhoso, cheio da graça, do amor de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Ok, Verônica, tem mais algum aviso? Não? Então oremos no nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto tão especial, tão maravilhoso, tão gostoso. Em nome de Jesus Cristo, agora que chegamos ao final, lhe pedimos que seja aplicado no nosso coração a mensagem desta noite, que seja assim, ó Pai, que possamos aprender com tudo isso que nos foi ensinado, a fim de que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoe esse teu povo amanhã, nos afazeres. Alguns, ó Deus, estarão retornando às atividades normais, outros ainda pelo feriado em família, em casa. Que a tua bênção esteja com cada um deles, ó Deus, no nome de Jesus, e que tenhamos uma semana abençoada na tua presença. Leva-nos em paz debaixo das tuas mãos, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos, sempre. Amém. Declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aê! Paz, meus amados.
Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor